Depois de um 2025 marcado por intenso fortalecimento econômico e estratégico nas relações sino-brasileiras, inclusive com recordes em exportação brasileira e grande investimento chinês em infraestrutura e tecnologia aqui no país, chegou a hora de pensar em 2026, o que esse ano reserva para essas relações e também para os próximos 5 anos com o plano quinquenal que vai ser lançado. E para isso, aqui conosco o professor Evandro Menezes de Carvalho, que é amplamente reconhecido como um dos maiores especialistas brasileiros em China, focado em direito internacional e relações Brasil-China. Então, professor, antes de mais nada, eu queremos saber sobre o seu atual estado, dos estudos sobre a China. Eu estou aqui com o seu livro, o mais recente, que é China, Tradição e Modernidade na Governança do País. E aí, além disso, o que é que o senhor mais tem estudado sobre China atualmente? Luiz, primeiramente, é uma alegria estar aqui, poder conhecer você pessoalmente, o teu trabalho, que é excepcional, demonstrando diversos aspectos da relação Brasil-China. Acho que todo mundo sempre aprende muito e eu também. E agradeço a sua pergunta, porque a China é um objeto de estudo que desperta interesse em várias frentes, né? E quando eu cheguei lá pela primeira vez, em fevereiro de 2013, eu cheguei com um coração aberto, coração e a mente abertos, né, para conhecer. E eu fui percebendo a importância de um lado, ter um convívio muito próximo com a comunidade chinesa, e, de outro, também a importância de conhecer a história da China mais profundamente, a filosofia chinesa. Neste caso do livro, né, que já está publicado, ele se dedicou a olhar para a governança da China numa perspectiva mais ampla. Quer dizer, não é só a compreensão do governo e da governança, de como a sociedade chinesa ela também se integra nesse processo e se relaciona. E, obviamente, aí que é um ponto importante, né, o subtítulo Tradição e Modernidade na Governança do País, quer dizer, como as raízes, o modo de pensar chinês, né, tudo isso, de certo modo, está presente nessa governança. Bom, e aí está esse livro aí. Professor, estamos em tempo de falar sobre os planos quinquenais, né? Com o fim do 14º plano, que era focado em alta qualidade e autossuficiência, o 15º plano para 2026 e 2030 já em formulação e será deliberado e aprovado nas 2 sessões em breve. O que deve se esperar para esses 5 próximos anos da China? Olha, quando a gente olha os planos, o 13º, o 14º, né, a gente já vê algumas evoluções interessantes. Uma delas, por exemplo, é como toda a área de tecnologia ela ganha uma presença muito importante na governança do país nas diversas dimensões. Na área da saúde, na área da questão do tratamento sobre os problemas decorrentes do envelhecimento da população, né, na segurança. Então, isso cada vez mais vai adquirindo uma relevância muito grande, né? Os investimentos em a inteligência artificial, 5G, agora 6G, já tem pesquisa em 10G, né? Computação em nuvem, Big Data, tudo isso vai ganhando uma dimensão significativa para o governo chinês, visando sobretudo o aumento da eficiência dessa governança. Esse é um outro ponto também interessante para a discussão, né? Então, provavelmente o 15º plano vai aprofundar isso e, sobretudo, do ponto de vista das experimentações, da aplicação isso, não só para o aumento da produtividade, né, mas também para o aumento do bem-estar da população. Isso é um ponto importante, né? O segundo, eu acho que vai avançar nessas políticas sociais, sobretudo de seguridade social. Um outro aspecto a sublinhar, que já vem, na verdade, desde a reforma constitucional de 2018, é a construção da civilização ecológica. Então, os temas relacionados ao desenvolvimento verde também vão ganhar uma projeção muito importante nesse 15º plano quinquenal. O foco muito grande na economia doméstica, dentro, de certo modo, da perspectiva do que se chamava da circulação dual, né? Ainda hoje esse é um ponto importante, ou seja, sem deixar de abrir o país para os investimentos estrangeiros, para as relações de comércio, para parcerias em diversas áreas, mas um foco muito grande no mercado interno e na diversificação,
claro, dessas parcerias em função de um mundo muito instável. Então, é um cenário interessante porque a China tem um mercado pujante muito grande, portanto, né, um mercado consumidor extraordinário que pode chegar a 800 milhões de pessoas na faixa de renda média em 2035. E esse 15º plano quinquenal, como você bem mencionou, vai até 2030, ali já está próximo, né, de 2035, que é um dos marcos temporais importantes para se chegar em 2049 ao objetivo previsto na Constituição de um Estado desenvolvido em vários âmbitos. O senhor falou muito da questão interna da China, mas como esse plano influencia na política externa da China e nas relações, principalmente da China com o Brasil? Essa é uma pergunta muito intrigante, né? Porque esse desenvolvimento chinês depende muito das condições econômicas e da estabilidade mundial. Então, há uma relação, não vou dizer simbiose, mas há uma relação de interdependência ou intrínseca muito grande entre a China, que eu costumo dizer um mundo dentro do mundo, né? 1,4 bilhão de pessoas, com uma dinâmica muito grande, um país hoje que já cria tendências em várias áreas, está na linha de fronteira em vários campos da ciência, da tecnologia, inclusive um âmbito importante é aeroespacial, né? A China tem avançado demais nisso, mas ao mesmo tempo ela está neste mundo, né? Então o que acontece? No primeiro momento, a estabilidade social interna, que é um valor muito caro ao governo chinês, depende, portanto, de um mundo estável, de um mundo pacífico que privilegie o desenvolvimento econômico e social dos países para poder a China crescer. Porque a sociedade chinesa hoje ela já está articulada de um modo tão intenso, né, que são as próprias empresas chinesas que movem a economia chinesa, né? Você tem 80% dos empregos na China estão na iniciativa privada. 60% do PIB está na iniciativa privada, né? Os 40% nas empresas públicas, naturalmente empresas estratégicas, que dão a direção da economia chinesa. Então, é muito interessante esse mecanismo. Dito isso, né, considerando que é um país que tem métricas muito significativas, importantes, previstas, né, para o aumento do PIB per capita, por exemplo, que hoje é o quê? 13 mil dólares, né, o PIB per capita. O Brasil, 11 mil. Mas isso é um PIB per capita de país em desenvolvimento, né? Os países desenvolvidos 70 mil, 80 mil, né? Então a China tem um caminho aí pela frente e ela quer alcançar esse caminho, né? Então você tem um foco no mercado interno, mas ao mesmo tempo também a intensificação dessa relação com o mundo. Quando a gente pensa na relação com a China, é fundamental que tenhamos uma consciência do direcionamento da economia chinesa. Você fez uma pergunta inicial importante sobre o 15º plano quinquenal. Você é uma pessoa extremamente antenada com esses assuntos, né? Então, o que acontece? A relação do Brasil com a China, ela tem que estar ali de olho nesse 15º plano quinquenal. Não se trata de pensar a nossa política externa com a China a partir de um plano quinquenal chinês, né? Não é isso. A política externa brasileira é muito mais ampla, não se resume à China, né? Bom, no que diz respeito à relação com a China, o plano quinquenal é o mapa do caminho do governo chinês que eles seguem à risca aquilo ali, né? Então, no momento em que a gente vê que há um direcionamento para a construção de uma civilização ecológica, né, onde as tecnologias ganham, né, uma tração muito importante na economia do país, você tem investimentos também nas áreas de ciência, tecnologia, economia, matemática, isso tem a ver também com o campo da educação, o Brasil tem que aproveitar para tentar qualificar esta relação com a China, né? Ou seja, não ficar só na exportação de commodities, como todos nós já sabemos, mas avançar em várias outras áreas. Professor, muito obrigado por esse momento e a gente vai voltar com um segundo vídeo para dar continuidade a essa conversa com o professor Evandro Menezes de Carvalho, do Recife, Luiz Boaventura, para a China Global Television Network.